eu tenho que o P menos P0 é paralelo ao vetor V. Então, se eles são paralelos, é porque o P menos P0 é um múltiplo do V. É um número vezes o V, onde esse T é um número. A gente costuma chamar de parâmetro para ele, né? Outro nome que a gente dá para os números aqui nesse contexto. A gente chama para os números de escalares. Quando eles aparecem em equações assim, a gente chama para eles de parâmetro, né? Mas é um número. Aí eu passo esse para lá. E isso aqui é a equação vetorial da reta. A gente diz que é a equação vetorial da reta. Olha, eu escrevi o ponto genérico da reta em função do ponto pelo qual ela passa e do vetor que dá a direção dela. Esse vetor, às vezes, ele é chamado de vetor diretor da reta, que ele dá a direção da reta. Tá? E um parâmetro, né? Conforme eu vou atribuindo valores para esse parâmetro, eu vou achando pontos da reta. Então, a gente pode escrever também essa equação em termos das componentes, do ponto do vetor e do ponto genérico. Por exemplo, o ponto P aqui, ele é o ponto XY. O P0 é o X0, Y0. T, que é o parâmetro, e o vetor V é o AB. Tá? E essa aqui também é chamada de equação vetorial da reta. Tá? Equação vetorial da reta. Ela depende desse número aqui. Então, eu vou atribuir números a esse número. Eu chamo T de 0. Aí vai dar um ponto da reta. T igual a 1, T igual a 2, T igual a menos 1. Conforme eu vou atribuindo números a esse parâmetro aqui, eu vou achando pontos da reta. Tá? Então, essa é a equação vetorial da reta. Aí eu posso desenvolver a equação vetorial da reta. Eu posso fazer assim, olha. Aqui XY, aqui X0, Y0, e aqui eu multiplico o parâmetro. Ó. Multiplico T com A. Multiplico T com B. Tá? E agora eu somo esses dois pares, primeiro com o primeiro, segundo com o segundo. Assim, olha, vou escrever bem aqui, ó. O XY, ele vai ser o X0 mais AT. E o Y vai ser, a segunda componente vai ser Y0 mais BT. Tá? Aí comparo, primeiro igual a primeiro. E segundo igual a segundo. Tá? E essas duas equações aí são chamadas de equações paramétricas da reta. Elas dependem desse parâmetro aqui, né? Equações paramétricas. Então, conforme eu vou atribuindo valores para o T, eu vou achando a abscissa e a ordenada de pontos da reta. Tá? Agora, olha, eu vou fazer uma coisa aqui. Eu vou supor que o A é diferente de 0 e o B é diferente de 0 também, nessas equações paramétricas da reta. Nem sempre acontece, né? Pode acontecer do A ser 0 e o B ser diferente de 0. Olha, esse vetor que eu estou pegando aqui, ele é não nulo, tá? Ele tem que ser um vetor diferente do vetor 0, 0, para poder ele dar a direção da reta. Mas poderia acontecer dele ser um vetor na direção do eixo Y. Aí ele teria x igual a 0. Ou na direção do eixo x, ele teria y igual a 0. Mas vamos supor que ele é inclinado assim, conforme está o desenho. Então, tanto o A e o B são simultaneamente não nulo. Aí aqui eu isolo, nessa primeira equação, eu isolo o T. Ó. Eu passo o x0 para lá subtraindo, e o A que está aqui multiplicando para lá dividindo. Eu vou encontrar que o T é x menos x0 dividido por A. Tá? E aqui também eu faço a mesma coisa, passo o y0 para lá, subtraindo, e o b que está aqui multiplicando, eu passo para lá dividindo. Eu vou ter que o t vai ser y menos y0 sobre b. Aí o t é igual a essa expressão, e também o mesmo t é igual a essa expressão tá aqui, então essas expressões são iguais. Tá?
E essa aqui é outra equação da reta. Ela é chamada de equação simétrica da reta. Dessa mesma reta que passa pelo ponto P0 e tem a direção do vetor V, né? Também eu desenvolvo a equação simétrica, olha. Eu passo o B para cá multiplicando, o A para lá multiplicando. Eu vou ter assim, ó, BX menos B, x0. O B para cá multiplicando, o A para lá multiplicando. AY menos AY0. Tá? Aí eu pego o BX, passo esse para o primeiro membro, passo esse para o segundo membro. Tá? Nessa equação aqui, eu vou chamar de, para esse B, eu vou chamar de alfa. Para esse menos A, eu vou chamar de beta. Beta, para esse menos A. E para isso aqui, que é uma constante, né? Porque o A e o B são as componentes do vetor dado. O x0 e y0 são as componentes do ponto, que é dado também. Para essa constante aí, eu vou chamar de gama. bx0 menos AY0, tá? Fazendo essa mudança aí, então aqui eu vou colocar alfa. No lugar do menos A eu vou colocar beta. E isso aqui é tudo eu chamei de gama. E essa aqui é outra equação da reta. É chamada de equação geral da reta. Então, dada uma reta, ela tem várias equações, né? Ela tem a equação vetorial, ela tem as equações paramétricas, ela tem a equação simétrica e ela tem a equação geral. E tem mais uma ainda, que é assim, nessa equação geral eu isolo o y. Aqui, ó, beta e y, eu passo esse para outro membro. Passo beta dividindo agora, ó. Menos alfa sobre beta x mais gama sobre beta. Tá? Eu vou chamar para esse menos alfa sobre beta de m. E vou chamar para esse gama sobre beta de n. Tá? E aí, então, o y vai ser mx mais n. Que é a equação mais conhecida que a gente tem de reta no plano, né? É uma função afim, cujo gráfico é uma reta. Essa aqui é chamada de equação reduzida da reta, né? Olha, a equação geral e a equação reduzida, elas têm particularidades. Olha. A equação geral primeiro é assim, ó. Aquela equação geral, olha. Observem que aparece aqui esse alfa e esse beta. Quem é alfa? Alfa é o B, beta é o menos A. Então eu vou considerar aqui um vetor N formado, cujas componentes são justamente esse alfa e beta. O alfa é B, o beta é menos A. Tá? E eu vou fazer o produto escalar do N com o vetor diretor, o vetor V aqui. O N, então, ele é o B menos A, e o V é o AB. Vou multiplicar primeiro com primeiro, segundo com segundo, dá zero. AB menos, BA menos AB é zero. Significa que esse vetor, esses dois vetores são ortogonais, tá? Então, se eu tenho uma equação geral de uma reta, que é dessa forma, um coeficiente vezes x mais um coeficiente vezes y igual a um outro coeficiente, igual a uma outra constante aqui, e eu monto um vetor com esses dois coeficientes, né? Esse vetor, ele é ortogonal ao vetor diretor, ele é perpendicular ao vetor n. Se ele é perpendicular ao vetor n, ele é perpendicular à reta também, porque a reta é paralela ao vetor v. Esse vetor n é perpendicular ao vetor v. Então, esse vetor, esse n aí, ele é um vetor aqui
perpendicular à reta. Tá? Tem um representante dele aí. Tá? Essa é uma particularidade da equação geral. Então, se você às vezes quer obter a equação de uma reta que passa por um ponto, basta você conseguir um vetor que seja perpendicular a ela. E aí você pega as componentes desse vetor e joga aqui. Aí você já vai ter a equação geral dela. Fica faltando determinar esse gama, que você usa o ponto pelo qual ela passa para você determinar quem é o gama. Tá?